somente dentro de um clima de tranquilidade, de paz. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Há 50 anos, o Brasil foi palco de acontecimentos políticos tão dramáticos e relevantes que ainda hoje não são considerados apenas um fato histórico. O golpe militar, que começou em 31 de março de 1964 e se consumou em 1º de abril, é um assunto ainda em discussão. Deus dando a paisagem. O Rio de Janeiro deixou de ser oficialmente a capital no início da década de 60, mas continuou com o status de capital política por muitos anos. E era natural que os principais acontecimentos de março se dessem aqui no Rio, onde estavam o presidente João Goulart e os chefes militares que o derrubariam. O drama desencadeado em março de 1964 começou a desenhar-se em agosto de 61, quando Jânio Quadros renunciou à presidência e foi substituído pelo vice João Goulart. O vice-presidente, que se encontrava em missão diplomática na China continental, é chamado com urgência ao Brasil, enquanto no Rio Grande do Sul organiza-se o movimento de resistência em favor de sua investidura como primeiro mandatário da nação. E o parlamentarismo renasce no Brasil como fórmula inteligente e alta de contornar a grave crise político-militar que afligia a nação. Como os militares não gostavam de Jango, optou-se pela saída parlamentarista. Foi apenas um paliativo que adiou o confronto e se tornou inevitável com a volta do presidencialismo e com a opção pela esquerda feita pelo novo governo de João Goulart. O parlamentarismo não tem jeito nem razão no dia 6. Vamos dizer que não, não e não. Em 13 de março de 1964, uma pressaga sexta-feira 13, dezenas de milhares de brasileiros se reuniram na Central do Brasil, diante do prédio do Ministério da Guerra, como se chamava então o Ministério do Exército, para participar do chamado Comício das Reformas. Estiveram presentes todas as tendências da esquerda brasileira. Para mostrar que ninguém era mais radical do que ele, o presidente João Goulart fez a mais agressiva defesa das chamadas reformas de base e prometeu a iminente encampação das refinarias, a concessão do direito de voto aos analfabetos e a expropriação de terras às margens das rodovias federais. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar. O conteúdo dos discursos e a repercussão política do Comício da Central aceleraram o processo de radicalização política que se tornaria irreversível. Os adversários do governo revidaram poucos dias depois com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A multidão ocupou todas as ruas do centro de São Paulo. No dia 25, os partidários do governo Jango revidaram com a revolta dos marinheiros. O morro não tem vez e o que ele fez já foi demais. Ignorando os conselhos de seus muitos amigos menos imprudentes, em 30 de março de 1964, o presidente João Goulart cometeu um erro mortal. Ele resolveu comparecer a uma confraternização de sargentos sublevados na sede do Automóvel Clube. Para os líderes das Forças Armadas, foi a prova definitiva de que o presidente da República insuflava a subversão da hierarquia. Mas se derem vez ao... No dia seguinte, o general Olímpio Mourão Filho desencadeou em Minas a movimentação de tropas que precipitaria a queda do governo constitucional.
Jango passou a noite do dia 31 e toda a madrugada tentando inutilmente resistir. Na tarde de 1º de abril, ele decidiu voar para Brasília. Sem sequer tocar o solo da capital, seguiu para Porto Alegre e depois para o exílio. Eu não saio, não. Podem me prender, podem me bater, que eu não mudo de opinião. João Goulart sempre soube que, no momento em que deixou o Palácio das Laranjeiras e o Rio de Janeiro, ele virou ex-presidente. O presidente da República deixou a sede do governo, deixou a nação acéfala. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Estamos no segundo pavimento do Palácio do Planalto, no local onde o Marechal Castelo Branco, dentro de mais alguns minutos, irá receber a faixa presidencial das mãos do Sr. Pascoal Ranieri Massini. Em 13 de dezembro de 1968, outra sexta-feira 13, foi decretado o ato institucional número 5. E então começou a ditadura militar sem disfarces. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. Was the loser now will be later to win, for the times they are a change.